São 8 horas e 23 minutos da manhã, entrevista importante no Jornal Gente. Vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, que está ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para trazer um pouco mais de elementos a respeito dessa polêmica envolvendo o Carrefour, o boicote brasileiro, a decisão da rede de parar de comprar carne do Mercosul, declaração que foi dada pelo seu CEO lá na Europa. Ricardo Santin, quais são as considerações da Associação Brasileira de Proteína Animal a respeito desse assunto? Muito bom dia e seja bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia, Thaís e Cláudio Humberto. É um prazer estar com vocês e as nossas considerações são de absoluto desencanto no sentido de ver uma mentira propalada por alguém que está simplesmente apoiando um protecionismo retrógrado e arcaico dos jovens agricultores franceses. O CEO do Carrefour tinha, sim, o direito de apoiar politicamente os movimentos contra o acordo do Mercosul, mas nunca usar como base para isso que as nossas carnes não cumprem as normas dos regulamentos europeus. O Brasil exporta para mais de 150 países do mundo. Nós somos o maior exportador do mundo de carne de boi, o maior exportador de carne do mundo de carne de frango e o quarto de suíno. Temos 36% do market share global de frango, 25% de suíno, 25% de boi e 14% de suíno. Não dá para dizer que nós não temos cumprimento das regras por isso. Então, esse é o ponto. A gente viu isso como um ataque à imagem do Brasil. A imagem de uma proteína que é muito importante, das proteínas que são muito importantes para a segurança alimentar do brasileiro, mas também para a economia do Brasil em todos os seus aspectos, econômicos, ambientais e sociais. Muito bom dia, presidente. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse caso do Carrefour, o senhor vê que é um caso, digamos assim, criado contra a produção do Mercosul, sobretudo a brasileira, de proteína animal, ou é talvez um lance aí, mais um lance, um teste, digamos assim, com relação aos demais produtos? Porque a pauta de exportação ou de exportações brasileiras para a Europa não se limita à proteína animal, muito embora seja muito relevante, não é? Isso pode ser um começo, quer dizer, agora é a carne, amanhã vai ser o quê? Serão outros produtos? Talvez seja isso? Talvez, mas, Cláudio, a carne é a que mais preocupa os produtores locais, especialmente na França e na Irlanda. Essa contrariedade ao acordo do Mercosul, ela se dá muito pelos países que são produtores e que são, quando comparados com o Brasil, ineficientes. Nós temos uma eficiência natural, nós temos pastagens, nós temos campo, proximidade dos grãos, água em abundância, um clima favorável e, acima de tudo, um povo vocacionado. Esse é o ponto. A gente chega lá muito mais barato que eles e, por outros dados, nós somos muito mais sustentáveis também. Dados que atestam, inclusive da própria comunidade europeia, pesquisas que atestam a nossa diferença de pegada de carbono. No caso do frango, já adianto para vocês, nós estamos 1,2 de tonelada equivalente e o inglês, na época representando a Europa, era 2,4. Quando chegava na prateleira do supermercado lá em Londres, nós chegávamos a 2,5 e eles a 2,8. E hoje nós somos muito mais sustentáveis que isso. E esses elementos de você ter um custo mais barato pela proximidade do grão, pela capacidade, por clima, esses elementos de ter mais sustentabilidade, de ter um volume grande de vendas, faz com que assusta os seus produtores locais. Claro que a gente vê que alguns países são contra o Mercosul, muito calcados exatamente nos produtos agrícolas, nos nossos produtos, mas compram o nosso milho e compram o nosso farelo de soja. Agora não querem as carnes, que são agregação de valor à proteína vegetal. Então, por isso, você pode ter, sim, outros desdobramentos, mas eu entendo que o principal ataque, ele se dá nas carnes brasileiras. E, repito, é do processo político natural de que eles resistam e não concordem. Como tem a maioria dos países hoje da Comunidade Europeia, concordam com o acordo do Mercosul. Mas não podem fazer isso com base em uma falácia, com base em uma mentira. Espero que haja uma retratação desse CEO do Carrefour, dizendo e reconhecendo explicitamente que nós temos qualidade e que cumprimos as normas da União Europeia.
Aliás, se você me permite, me alongando um pouco, só nos últimos 2 anos foram mais de 7 missões veterinárias da Europa ao Brasil para verificar o nosso sistema de produção e todas elas aprovadas. Então não há o que se falar de falta de qualidade do país, que é o maior exportador do mundo de proteína animal. Doutor Ricardo, Sônia Blota aqui, um prazer estar Oi, Sônia. conversando contigo aqui no Jornal Gente. E como moradora aqui da França e experiência aqui na Europa, eu posso dizer para o senhor que a carne brasileira ela é absolutamente badalada aqui em termos de consumo, da sucesso que faz entre os consumidores. Aliás, os franceses, quando eles se querem dar um presente, eles vão a restaurantes brasileiros comer a boa carne brasileira. Então, assim, o que o senhor falou da força das palavras do CEO do Carrefour foi muito forte, porque está difamando algo que já faz sucesso por aqui e que a Europa já sabe que é um produto bom. Mas acredito que uma retratação seria muito bem-vinda nessa hora. E arrisco a dizer para o senhor também, não sei se o senhor concorda, que se não sair o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, quem tem a perder é a União Europeia. O que o senhor acha? Concordo contigo, mas muito bom ouvir essa tua fala do respeito da carne brasileira. Aliás, no caso do frango, nós exportamos há mais de 40 anos para a Europa, mais de 200 mil toneladas por ano. Nunca ninguém ficou doente e todo mundo se fez bem. Agora, eu acho que quem perde muito mais é a Europa, você tem razão. Veja que no caso do frango, nós exportamos para a França especificamente 6 mil toneladas por ano, mas para o mundo 5 milhões e 200 mil. É menos do que 0,5%. É uma coisa ínfima. Agora, a imagem, ela é importante. Nós não podemos. Veja que as proteínas do Brasil, nós agregamos valor à proteína vegetal, como disse, e nos últimos 20 anos, carne bovina, carne suína e carne de frango trouxeram para o Brasil em receita cambial 270 bilhões de dólares, Sônia. No dinheiro de hoje, isso dá 1 trilhão e 500 bilhões de reais, irrigando nossa economia, ajudando na balança comercial, mas mais do que tudo, levando renda para o pequeno produtor nas pequenas cidades. Então, eu acho que esse discurso que infelizmente fez o CEO da França para fazer política local, ele tem direito de fazer, mas não com base na mentira. E que bom que você me traz essa notícia que a carne é muito apreciada. Isso para nós é um orgulho de ver, eu que ando o mundo afora aí vendendo as nossas carnes, ver o produto reconhecido, já que a gente é o maior do mundo, como falei, com um market share excelente em todos os países do mundo. A gente está conversando ao vivo com o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Ricardo, houve uma decisão corajosa dos frigoríficos brasileiros que disseram o seguinte: nós não vamos mais vender carne para o Carrefour do Brasil, porque se não serve para a França, não serve para cá também. Que tipo de impacto que a associação imagina que isso pode ter aqui na cadeia de distribuição, de vendas, de preço, no mercado interno do Brasil? Bem, isso é uma ação que a gente tem que colocar também bem claro, que ela não é uma ação comercial, ela é uma ação de repúdio. A gente não está vendendo para o Carrefour, mas está vendendo em outros lugares. Não pode também o consumidor brasileiro sofrer com uma palhaçada feita por um CEO na França. Nós não podemos fazer uma retaliação que vá dar prejuízo para o consumidor brasileiro. É por isso que não se vende no Carrefour, mas está se colocando essa quantidade a mais à disposição dos demais concorrentes para que eles possam fornecer à população brasileira. No caso das aves e suínos, as aves e os cortes natalinos de suíno e de frango estão sendo entregues inclusive no Carrefour, para que a gente não prejudique os nossos consumidores no Brasil. Mas o endurecimento das relações com o Carrefour, inclusive para as próximas negociações, nós também não vamos quebrar contrato, mas estamos dizendo, você não pode agredir o Brasil, não pode agredir um produto que é caro para nós brasileiros sem nenhuma consequência. A consequência é que você vai ter diminuição de entrega, na carne bovina isso já saiu das prateleiras, no frango está diminuindo o volume e isso vai continuar, se ele não vier com um pedido de desculpas. E eu acho que se vier um pedido de desculpa de maneira clara, onde disser que está reconhecendo a qualidade dos produtos e da carne brasileira, o assunto fica terminado. Nós não temos nada contra o Carrefour. O Carrefour é uma grande empresa aqui no Brasil, nos ajuda, Atacadão, são parceiros. Mas não podemos admitir que parceiros agridam parceiros. Então vamos botar um esclarecimento, um pedido de desculpas, ele volta as coisas ao normal
embora não no tamanho necessário, mas a gente vai daí divulgar essa carta do Carrefour, onde ele reconhece que as nossas carnes têm qualidade. E já houve alguma sinalização desse movimento, presidente? O Carrefour, de alguma forma, já emitiu algum sinal de que pode se manifestar depois dessa história toda, que cresceu bastante e ganhou aí contornos e manifestação, até mesmo de autoridades do Brasil, não só no plano federal, mas governadores que também se manifestaram sobre o assunto. Qual que é a expectativa que se tem para o dia de hoje? Pedro, a gente já tem visto aí até pela imprensa e o próprio governo tem colocado que já aparece a movimentos do embaixador da França, em nome do Carrefour, de levar uma carta oficial do CEO explicando isso e pedindo desculpas e reconhecendo a qualidade. Muito mais do que pedido de desculpas, é que se coloque a verdade de que nós temos qualidade. Esse é o ponto principal de toda essa celeuma e da reação do Brasil. Não é bonito a gente ver isso? Mas também nós não íamos deixar barato uma agressão de alguém que tem influência mundial. É importante que ele coloque e reponha nas suas redes sociais também que nós temos qualidade. E a gente ouviu já que essa carta estaria sendo elaborada, estaria sendo uma carta elaborada, endereçada ao ministro Fávaro, que tem feito um trabalho excelente, se manifestado em defesa das nossas proteínas, exatamente para dizer, olha, a proteína é importante e o Brasil vai lutar por elas. E aí, vamos ver. Tomara que hoje a gente tenha essa carta em mãos e possa voltar a fornecer normalmente para o Carrefour também, porque a gente tem que lembrar sempre, nós queremos que o nosso consumidor tenha produtos e sem nenhum impacto de preço, inclusive por uma ação de retaliação que a gente está fazendo. Presidente, esses números que o senhor nos trouxe agora há pouco sobre a quase irrelevância do mercado lá no francês para o produtor brasileiro, lembra uma discussão que houve entre o então ministro da Economia, Paulo Guedes, com seu homólogo francês, quando o ministro advertiu o francês, olha, a França está virando irrelevante na relação comercial com o Brasil. Mas o dano maior é o dano de reputação, não é o dano, digamos assim, do negócio que deixa de ser feito com o eventual veto do Carrefour à carne brasileira, né? Queria que o senhor desse números a isso. A impressão que nos dá, assim, à distância, que nós estamos, não lidamos com isso permanentemente, é que o Carrefour brasileiro compra mais carne do que o francês, né, com toda certeza. O senhor poderia dar números disso, os números que traduzam toda essa polêmica? Bem, Cláudio, especificamente para o Carrefour, nós não temos os números do que são vendas, porque são até um direito comercial das empresas de ter a sua troca de vendas e, como associação, nós não nos imiscuímos nessa colocação. Mas é importante você colocar um ponto. Veja, o caso da Europa para o frango brasileiro. Ela representou 17% das nossas exportações e hoje representa 3%, indo para menos. Tanto quando a gente olha no boi, 50% das exportações do boi vão para a China. No das aves, são 11%, no suíno, 25%. A Europa está cada vez menos importante para as nossas proteínas e o Carrefour muito menos. Esse é o ponto. O Carrefour no Brasil, sim, é a maior rede, junto com o Atacadão, estão entre as 5 maiores consumidoras de produtos do Brasil, melhores varejos do Brasil. Agora, lá na França, ele compra pouco produto do Brasil e também nos outros, no restante da Europa. O Brasil, no caso das aves, a gente fornece muito para processadores locais em uma parceria ganha-ganha. Mas voltando em números para nós vermos a importância dessa atividade, se os grãos que as aves e suínos consumiram para se tornar carne fossem exportados como grãos, nós faríamos 3 bilhões e meio de dólares na receita cambial. No entanto, quando você vende como carne de aves e carne suína, a gente pula para 12 bilhões e meio. São 9 bilhões de adição de valor para o nosso país, para os nossos produtores. É por isso que o Carrefour entrar numa polêmica dessa, de uma maneira ilegal, de uma maneira irregular, de uma maneira inverídica, não traz vantagem para ninguém. O Carrefour tem quase 40% da sua renda calcada no Brasil, no Mercosul. Então é importante que a gente pacifique isso de vez. Eu estou achando que se eu estou retardando demais essa resposta, esse pedido de desculpa. Todos nós podemos errar. É natural. O dia das redes sociais está aí, a gente às vezes fala alguma coisa sem pensar, mas também a humildade de falar.
e reconhecer. Aliás, presidente, eu interrompi o senhor porque a Sônia Blota tem agora uma notícia quentinha, chegando, confirmada pela Embaixada da França, com a tal da retratação que chegou, né, Sônia? O que diz a retratação? Exatamente, vamos ler a carta aqui na íntegra, breaking news aqui, doutor Ricardo. Ao excelentíssimo ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, senhor Carlos Fávaro, a declaração de apoio do Carrefour França, dos produtores agrícolas franceses, causou discordâncias no Brasil. Como diretor-presidente do Grupo Carrefour e amigo de longa data do país, venho respeitosamente esclarecê-la. O Carrefour é um grupo descentralizado e enraizado em cada país onde está presente, francês na França e brasileiro no Brasil. Na França, o Carrefour é o primeiro parceiro da agricultura francesa. Compramos quase toda a carne que necessitamos para as nossas atividades na França. E assim seguiremos fazendo. A decisão do Carrefour França não teve como objetivo mudar as regras de um mercado amplamente estruturado em suas cadeias de abastecimento locais, que segue as preferências regionais de nossos clientes. Com essa decisão, quisemos assegurar aos agricultores franceses que atravessam uma grave crise a perenidade do nosso apoio e das nossas compras locais. Do outro lado do Atlântico, no Brasil, compramos dos produtores brasileiros quase toda a carne que necessitamos para as nossas atividades e seguiremos fazendo assim. São os mesmos valores de criar raízes e parcerias que inspiram há 50 anos nossa relação com o setor agropecuário brasileiro, cujo profissionalismo, cuidado à terra e os produtores conhecemos. O Grupo Carrefour Brasil é profundamente brasileiro, com mais de 130 mil colaboradores, se desenvolveu e continua se desenvolvendo sob minha presidência, em parceria com produtores e fornecedores do Brasil, valorizando o trabalho do setor produtivo e sempre em benefício de nossos clientes. Nos últimos anos, o Grupo Carrefour acelerou seu desenvolvimento e aí ele disse que dobrou o volume de investimentos no país quanto suas compras de agricultura brasileira. Mais amplamente, o Brasil é o país em que o Carrefour mais investiu sob minha presidência, o que confirma a nossa ambição e nosso comprometimento com o país, e assim seguiremos prestigiando a produção e os atores locais e fomentando a economia do Brasil. Aí ele fala mais da relação Carrefour-Brasil e assina atenciosamente Alexandre Bompard, diretor-presidente do Grupo Carrefour. Gostaria do comentário do senhor. Não, é uma retratação propriamente, não é, presidente? Eu acho que eu não vi a parte que fala da qualidade da carne e do cumprimento das normas. Esse é um ponto que tem que deixar bem claro. Espero que não seja uma posição de que o Carrefour compra no Brasil e ele ganha muito dinheiro aqui no Brasil também. Presidente, tem um trecho que diz aqui o seguinte: sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento da nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas. É esse o trecho aqui. Obrigado, que Thaís ele e Sônia. toca Eu acho que aí mais profundamente na história. Eu acho que aí está esclarecido, era o que a gente queria, e eu me sinto bem confortável. Claro, eu não falo pelas empresas, hoje de tarde teremos reunião do conselho, vamos analisar, mas me parece que não há mais motivos, uma vez que ele vem se retratar, e que a gente possa, então, dizer agora, não há nenhuma agressão mais ao reconhecimento da qualidade dos produtos brasileiros, e podemos retornar na avaliação. As empresas vão fazer as suas avaliações, a BIEC também na carne de boi, a BPA na carne de frango e de suínos, mas agora vemos que ele está rendendo uma homenagem ao Brasil e está fazendo o que deveria ter feito no segundo dia, depois dessa polêmica. Infelizmente, rendeu muito, mas há também uma demonstração de respeito ao Brasil, ao governo brasileiro, às empresas brasileiras e, acima de tudo, aos produtores brasileiros, que fazem do seu melhor para ajudar na segurança alimentar global. Garantimos comida na mesa dos brasileiros e também ajudamos em mais de 150 países no mundo a garantir segurança alimentar com custo baixo, com qualidade e com muita sustentabilidade.
Quero agradecer ao presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que foi entrevistado aqui por nós, chamado para falar sobre o assunto. Chegou uma notícia de último momento, a chegada então da carta de desculpas do CEO do Carrefour, que a Sônia e a Thaís trouxeram para nós aqui, e foi bom porque tivemos tempo para o Ricardo Santin comentar já, e me parece que colocar um ponto final nessa história, pelo menos é isso que se desenha daqui para frente. Ricardo, muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Sônia, pela boa notícia, você e Thaís, dele, né, Cláudia, a gente vê isso. Eu acho que repõe as coisas no seu devido lugar para que a gente possa colocar, mas também mostra ao mundo que o Brasil é um país sério, está unido e está uníssono em defender aquilo que são as coisas boas do Brasil. Nós hoje somos os campeões em proteína animal do mundo, vamos continuar a ajudar o mundo a ter segurança alimentar, mas também não vamos admitir que brinquem com a nossa imagem. Por mim, o boicote continua, viu, presidente? Obrigada, mas presidente. Eu tenho que pensar, vamos ver porque as empresas decidem, Cláudia. Mas a gente tem que lembrar também que não podemos também causar consequências aos nossos consumidores, aos brasileiros, que são quem não tem nada a ver com isso e quem nos ajuda muito a fazer uma indústria forte e ajudar também, inclusive, o mundo nessa segurança alimentar. Doutor Ricardo, e quem sabe no ano Brasil-França, França-Brasil, que é 2025, todos consigam dar as mãos e fazermos coisas bacanas juntos, né? Com certeza. Eu acho que esse é um episódio que se torne um episódio isolado, esclarecido e, mais do que tudo, afirmando a qualidade das nossas carnes e o respeito das empresas da própria comunidade europeia com o Brasil, para que não saiam fazendo ilações. Possam ser suas posições políticas, mas sem ilações, sem mentiras ou inverdades, que sabem que vão ter a devida resposta do governo e da sociedade civil brasileira e das indústrias do Brasil. Presidente Obrigado. Ricardo Santin, muito obrigada, hein? Até a próxima. Obrigado, Thaís, Cláudio, Sônia e Pedro. Um abraço a todos aí, uma boa semana para todo mundo.